de Oséias, capítulo de número 9. Tem sido uma bênção, Deus tem falado muito no nosso coração e vai continuar falando, tenho certeza disso. E eu falo para os irmãos e confesso que no capítulo 4 eu falei para José, do capítulo 5 em diante, repete muito, são 10 capítulos, eu vou resumir um pouquinho de cada um, pronto, senão nós vamos ficar meses em Oséias. E cada vez que eu começo a ler, irmão, Deus começa a falar coisas comigo e eu não consigo pular, né? Como se Deus quisesse falar e eu ficasse quieto. Então, não quero isso de maneira nenhuma, mas sempre, nós temos tanto tempo do mundo se Jesus não voltar, né, irmão? Se Jesus não voltar, nós temos muito tempo para estudar a Bíblia, né? Nas quartas-feiras, né? Então, para que nós vamos pular? Vamos lendo até que Jesus queira, se Deus falar conosco em Isaías, que é o próximo profeta, que é muito comprido, são 66 capítulos, né? Então nós estaremos fazendo Jesus. Senão, nós vamos continuar da forma que nós estamos fazendo, lendo versículo a versículo. Vamos ler esse versículo 1 para nós fazermos a introdução. Não precisa se levantar, mas acompanhe nas telas ou na sua Bíblia. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os outros povos, porque ao prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a praga de meretriz sobre todas as eiras do trigo. Esse texto é o texto inicial do capítulo 9 e fala sobre algo muito sério, né, que eles estavam fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, e aqui Deus já não dá mais uma chance, mas Deus dá já a sentença no capítulo 9. Deus já não fala, se vocês não se arrependerem, tal coisa vai acontecer. Deus já fala o que vai acontecer. É como se fosse já uma sentença, visto que Israel já tinha recebido muitos profetas, muitos avisos e desprezado todo esse povo. Essa repreensão acontece aqui quando Israel estava comemorando uma festa pagã ao deus Dionísio. Eles estavam fazendo festas que eram costumes dos povos pagãos. A gente estuda a Bíblia, irmão, como se fosse uma coisa de 3.000 anos atrás, e não é. Hoje uma igreja tem até Halloween gospel. Sim ou não, irmãos? Sim, né? Bruxa tem bastante, né, irmão? Mas não está na igreja, né? É verdade ou não é, irmão? Né? Tem tudo um pouco. Eles faziam isso aqui, irmãos, traziam as festas que eram do mundo por meio deles, para ver se atraíam as outras coisas que aconteciam, por exemplo, como já foi pregado, que lá no povo, no meio do povo do reino da Síria, dos outros lugares que eles depois futuramente foram também a pedir ajuda, era adorado a Baal para poder ter uma fertilidade. Então eles começaram a trazer essas coisas para ver se dava certo. E hoje, infelizmente, nós temos muitos e muitos crentes. Quantas pessoas entenderam que eu disse crente? Diga glória a Deus. Mas não falando do mundo, irmão. Eu estava estudando pastor esses dias. Eu não sei porque que a igreja fica, né? Por exemplo, teve um show lá no Rio de Janeiro. Fala aqui abertamente, né? Ela não vai de lá para me processar, né? A Madonna teve um show dela, o povo está horrorizado. Meu Deus, que coisa terrível, irmão. Eles são do diabo. Eles são do mundo. Nós vamos esperar o quê, irmãos? Que eles vão lá cantar hino? Eles vão adorar Satanás. Agora, se nós trouxéssemos esse tipo de música para dentro da igreja, aí o negócio ficaria feio. Pastor, mas graças a Deus que isso nunca acontece. Você sabia que no Carnaval tem uma igreja bem famosa, nem se eu não vou falar o nome dele, tu pode processar, lá do Rio de Janeiro, mas que ele tem um bloco gospel. Quem já viu, diga glória a Deus. Camarada, tem um bloco gospel dentro da igreja. Tem até que fosse na sua igreja dele, eu não vou falar o nome, mas muito famoso na internet, né? Mas ele é aqui do Brasil, vai que ele me processa, né? Eu vou tirar o meu palio daí, não dá, né? Mas, irmãos, nós estamos falando do negócio aqui, que às vezes a gente está pensando, isso que foi há 3.000 anos atrás. Hoje as pessoas trazem para dentro da igreja coisas que são costumes mundanos. Tem um bloco de carnaval gospel. Em outubro tem Halloween, que é o dia de bruxas, que é magia, que é coisa do diabo, gospel. Filhos que mandam as noivas dos filhos vestidos de Halloween para a escola. Festa junina gospel. Essa é uma gospel aqui, meu Deus, né? Botar ali, boate gospel. Né? E se vocês não quiserem acreditar, pesquise na internet.
pastor disse que é uma maneira de trazer as pessoas para Deus. Irmão, não vai no boate gospel em nome de Jesus. Nós não podemos atrelar a Deus coisas que a gente sabe que é do mundo. E a Bíblia já diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E isso é muito sério. Mas nós temos aqui pessoas que fazem isso. Não só na Bíblia, mas hoje no nosso século 21, pessoas que fazem isso para atrair o mundo para dentro da igreja. E o que trai, irmão, trai pessoas para dentro da igreja é o sangue de Cristo que perdoa pecados. Se as pessoas não virem para a igreja por isso, nenhuma outra coisa vai manter elas aqui. Se nós trouxermos alguém aqui por causa do carnaval gospel, a pessoa vai vir. É verdade, Deus, aleluia. Mas por quê? Por causa daquilo aí. Quando acabar o carnaval, nós vamos ano que vem. Tenho certeza disso, né? Então isso é perigoso. Às vezes tem até festa junina gospel, tem toda sorte de coisa gospel aí, irmão. Se mais entrar aí numa lista gigantesca, né? Nós vamos ficar só aqui no versículo 1. E eles faziam isso, né? E Deus é justo, então, portanto, eles iriam receber as consequências disso. Eles iriam receber as consequências. Esses pastores que aceitam essas coisas estão muito difamados na mídia, estão muito mal vistos aí por causa de aceitar essas coisas dentro das igrejas, né? E isso é perigosíssimo, ou quando não muito. Eles acabam indo nos aniversários, nas festas, pessoas que são servos de Satanás para poder ter visibilidade, né? Então, fazendo lá na casa da pessoa, trazendo para dentro da igreja, está de qualquer jeito cumprindo aí o desejo de Satanás de infiltrar o mundo dentro da igreja. Teve até esses dias aí falando sobre consequências de trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Tem um pastor aí, os irmãos talvez não conheçam, que ele é filho que era um falecido pastor presidente lá dos Judeus Missionários. E ele foi pego tomando uma cerveja, né? Não sei se os irmãos viram isso, né? Só que por que a pessoa tomava numa boa, irmão? Porque já tinha se tornado normal. Só que Deus, ele é tão justo como a hora ele diz agora, chega, ninguém brinca com as coisas de Deus. Então, irmão, nós precisamos entender que é muito perigoso caminhar por esse caminho. Um caminho de aceitar algumas coisas do mundo para dentro da igreja ou vice-versa, né? Então, pode ter certeza que se o povo começar a aplicar músicas gospel nos seus shows, esses povos mundanos, tenha certeza que muitas pessoas não irão mais no show deles, porque eles não querem músicas gospel, eles querem servir o diabo mesmo com alegria, né? Então tem aí cenas horríveis, terríveis na internet aí, de que eu nem perco tempo vendo, né? Por quê? Porque essas coisas não é coisa do mundo, não adianta se espantar. Um processado, não, a gente serve a Satanás. Agora, dentro da igreja, irmão, aí nós temos que pensar se realmente isso é uma igreja ou se é Deus que está trabalhando no meio de uma igreja dessa. E aí no versículo 1, que nós fizemos leitura, diz: não te alegres, Israel, não fique feliz como os outros povos. E aqui está isso que eu estou dizendo, como os outros povos. Por quê? Porque eles estavam fazendo festas que os outros povos faziam. Israel só tinha 3 festas no ano, irmão. A Páscoa, vamos lá, quem lembra? Tabernáculos, pães asmos, premissas, né, que eles faziam. Então eram só as únicas 3 festas. Inclusive você tinha que sair de onde você estava para ir lá e fazer. Eram as maiores, grandes festas deles, perto das colheitas, né, das premissas, as festas dos pães asmos, festas dos tabernáculos, né, que eles se reuniam para levar no acampamento, no deserto, coisa linda, maravilhosa. É linda essa história, irmão, ver o que Deus fez por eles. E por que não eles celebraram? Tudo bem, não, costume nós fazer. E também a festa da Páscoa, saída do Egito, que Deus libertou com sangue. Mas agora, irmão, fora isso, nenhuma outra festa era autorizada na lei de Moisés. E eles começaram a participar das outras festas. Nós não podemos nos misturar, irmão. Nossa festa, ela acontece no segundo domingo de cada mês. Nós celebramos aquele que nos salvou. É a nossa festa, irmão. Eu sou com o tempo, hoje está difícil. Você tem que orar, chorar para Deus dar uma palavra revelada, senão os povos não choram quando ceia. O povo não sente a presença de Deus. E irmão, quando era novo, de dia para ceia, já chorando. Já é para ceia, já sentindo o poder de Deus. Era o maior culto, parecia que nós estávamos participando de uma festa gigantesca. E parece que se não tiver essas atrações nas igrejas, o povo não tem festa, não festeja. E isso nós precisamos entender. E se nós quisermos trazermos as coisas do mundo para um meio cristão, porque hoje nós não somos judeus como eles, ou israelitas,
nós vamos ter consequências, porque Deus vai trazer à tona, e o povo passa vergonha valendo, irmãos, passa vergonha valendo. Então o que eles fizeram? Pasmem vocês, eles contrataram prostitutas cultuais para ter relações, atribuindo as bênçãos da colheita a Baal. Aí aqui está dizendo, como os povos fazendo as festas que eles estão fazendo, porque eles prostituíram-se, abandonando Deus. Amantes, amaste ou amantes, a paga de meretriz sobre todas as lendas de trigo. É tudo que eu expliquei aqui agora. Eles contrataram pessoas que eram prostitutas cultuais para ter relações, para fazer cultos a Baal pelas colheitas que eles estavam conseguindo. Alguém lê para mim esse versículo na versão de hoje? Eu tenho a nova versão internacional. Se alguém tiver uma diferente, por favor, leia. O povo de Deus deixa de se alegrar para fazer as festas como os outros povos fazem. Olha aí. Vocês abandonaram a Deus e adoraram ídolos em todos os terreiros onde o trigo é pagado. Vocês se vendem como prostitutas aos deuses de Baal e gostaram do pagamento que receberam dele. Gostavam do pagamento. Então Deus viu isso, que eles tinham prazer em fazer essas outras festas, e isso é perigoso. Por quê? Vou te dizer o porquê, irmãos. Porque eles faziam essas festas para dar glória a Baal pelas colheitas. Vocês entenderam isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, o que Deus ficou mais enojado com eles, irmão? Dar glória para um Deus que não dava nada para eles. Isso que Deus não se agradou. Tudo, irmãos, tudo que nós possuímos, a glória deve ser dada ao nosso Deus, que é o verdadeiro. Por isso que Deus ficou enojado com eles, né? E eu vou dar um exemplo. Eu digo para você, irmão, tudo que está na Bíblia é para nós hoje. É o que eu acabei de falar aqui, mas é coisa de 3.000 anos atrás. Não, é coisa de hoje. E é a mesma coisa que acontece hoje. Não, pastor, a gente não faz culto para Baal. Mas a gente tem umas frases que entristecem Deus. Por exemplo, eu anotei aqui. Eu consegui isso graças a fulano de tal. Não, sabe o que significa graças? Eu consegui graças a ciclano esse emprego. Irmão, ciclano não faz nada, foi Deus que abriu a porta. Nós temos que dar toda a glória a Deus. Fulano foi um instrumento de Deus, mas quem abriu a porta foi Deus que é dono. Aleluia. Então, isso não. Se não fosse o doutor fulano, eu não tinha conseguido sobreviver. Irmão, doutor fulano tem limitações, o doutor ciclano tem limitações. Deus dá a vida para nós, irmão, do nada. A glória não é do médico, não é do patrão, não é do governo. A glória é totalmente do nosso Deus. Aleluia. E eles estavam dando glória a Deus com Deus dos outros povos, festejando, fazendo tudo por causa das colheitas, como se fosse Baal que tivesse dado algo para eles. E isso eu digo para vocês, irmão, tudo que está escrito no nosso ensino foi escrito. Então não faça mais isso. Ainda bem que ciclano apareceu para me salvar, para me ajudar. Esse ciclano não pode nada, não é Deus que fez isso. E nós não podemos dar essa glória que pertence a Deus para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, o interesse de Israel não era saber quem era o Deus verdadeiro, mas o importante é que estavam se dando bem. Então, nós não queremos saber quem era o Deus verdadeiro, Deus nosso ou Baal. Eles só queriam saber que eles estavam colhendo. Não quero saber quem é Deus, isso aí não interessa. Eu sei que eu estou colhendo, isso não importa, né? Então, é perigoso. Vou dar um exemplo. Muitos de nós sabemos que no nosso trabalho fazem coisas ilícitas, mas o que importa é que nós estamos ganhando bem. Tem muita gente que eu já conversei, que sabe que a empresa está fazendo coisas erradas, que está ganhando dinheiro ilícito, mas ele está ganhando com isso. Ele faz alguma coisa? Não é louco, né? Ele diz, estou ganhando bem, se veja patrão com Deus. Não, irmão, a gente está participando disso. A pessoa está sabendo que a empresa está fazendo coisas erradas e ele acaba ganhando dinheiro com isso, então ele não está nem aí. No final de semana está na igreja adorando a Deus. E isso é muito perigoso, irmão, porque nós estamos fazendo o mesmo que eles. Isso é muito perigoso, nós devemos cuidar disso. Nós não devemos se preocupar, irmão, em nos dar bem. Nós temos que se preocupar se Deus está se agradando de nós. É isso que Deus quer de nós. Louvado seja Deus.
Mas no versículo 2, as consequências viriam. Olha o que diz: a eira e o lugar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Deus estava dizendo o seguinte para eles: vocês acham que vocês vão viver o resto da vida aí dessa mentira de vocês? Que no começo a pessoa está feliz, está tranquilo, não está servindo a Deus, está ganhando dinheiro, está vivendo bem com mentira, com engano, mas a consequência vem. Qualquer consequência, uma hora vai preso, uma hora mata, uma hora perde o emprego, uma hora acaba perdendo tudo, e isso é perigoso. Vamos ler aí Deuteronômio, capítulo 28, verso 30, está tudo aberto aqui nos slides. Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 30. Pode alguém ler para mim, por favor? Você contratará casamento, mas outro homem terá relação com a moça. Você construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma pareira, mas não colherá as uvas. Olha o que Deus já tinha falado. A gente sabe que Deuteronômio 28 é a lei máxima de Israel. É as bênçãos e as maldições. Deus deixou claro para eles ali: se você me servir, se você for fiel, bendito serás no campo, bendito será a sua maçadeira, bendito será tudo. Deus disse: mas se tu não for fiel a mim, Deus dá uma lista gigantesca de 60 e poucas consequências, e essa é uma dessas. Eles sabiam que se eles não fossem fiel a Deus, tudo isso iria acontecer. Eles iam casar com uma mulher, mas outro homem ia dormir com ela. Depois disso ia acontecer lá na frente. Eles vão ver que eles são presos, os homens, e as mulheres ficaram nas cidades, e os soldados abusavam das mulheres deles. Foi cumprido esse texto quando eles foram adorar os outros deuses e servir a outros deuses. A consequência veio muitos anos depois. Porém, você vai edificar uma casa e não vai morar nela, você vai plantar e não vai aproveitar. Deus já tinha falado para eles as consequências, e no versículo 2 diz isso: a eira e o lagar não vai sustentar vocês, e o vinho não lhes faltará. Mas vai para o versículo de número 38 desse mesmo capítulo aí. Quem quiser ler pode ler também, se não quiser continuar. Aleluia, Deus. Porém colherá pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Até o 42. Plantarás vinhas e as cultivará, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Até o 42. Filhos e filhas gerarás, porém não será para ti, porque irão em cativeiro. Irmão, parei, olha o 41. Deus está falando isso aqui, irmão, muitos anos antes. Deus estava falando para eles: vocês vão ter consequências terríveis se deixarem de me servir. E isso aqui vai acontecer exatamente nesse capítulo 9. O que está escrito aí no verso 41: teus filhos vão ir em cativeiro. E nós vamos ver depois, vamos até inclusive ler, que depois Daniel foi com os seus amigos, foram todos os jovens presos, os mais sábios, porque Deus falou que isso ia acontecer. Deus avisou a eles quando eles iam entrar na terra, que se eles não obedecessem, as consequências seriam terríveis. Irmão, melhor é nós obedecer a Deus do que pagar para ver as consequências. Deus usa alguém e fala: não faz isso, senão o negócio vai ficar feio, senão assim assado. A pessoa, esse profetinho meio tigela, daqui a pouco a pessoa parte para a igreja do mundo, vem todas as consequências. Deus é justo, meu irmão, é por isso que nós temos que glorificar a Ele. Louvado seja Deus. Lê o versículo 42. Versículo 51. E comerás o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, até que seja destruído, e não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Irmão, isso que Deus está só dando um exemplo para eles. Deus nunca tinha se virado dessa maneira com o Deuteronômio. Eles achavam que isso era uma coisa, sei lá, Deus falou só para botar medo. Mas eles viram isso acontecer, tudo o que está em Deuteronômio 28 aconteceu. Foram presos os filhos, perderam tudo, foi comido, consumido, tudo que eles plantaram
plantaram, outros vieram colher tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer se eles não obedecessem, e infelizmente aconteceu. Porque Deus é ruim? Não, porque Deus é justo. Deus é justo, Deus deixa nós escolher o que nós semeamos. Se nós semearmos coisas contra a palavra dele, nós colheremos. Exemplo, quando uma pessoa acha que vai desfrutar da desobediência, as consequências e os castigos certamente vêm. A pessoa vai bom, fica lá tranquila, aproveitando a vida, e daqui a pouco as coisas começam a apertar. Aí vai dizer, ó Deus, me ajuda, o Senhor vai dizer, ó, você sabia que o negócio vai ser assim. E o Satanás, ele engana a pessoa, ele dá tudo o que ele quer no primeiro momento, e depois ele começa a sofrer consequências terríveis. Então, de primeiro, irmão, no capítulo 9, verso 1, eles estavam festejando. Estavam lá com os outros povos, fazendo festas do mundo, para poder se enturmar, porque eles estavam também sendo bem sucedidos nas colheitas. Mas no versículo 2, Deus fala para eles, a ele no lagar de vocês não vai manter vocês, meus queridos. Se Deus mandasse parar a chuva, já era. Nós estamos vendo aí, meu irmão, quando Deus manda a chuva demais, estraga tudo, quando manda de menos, seca tudo. Deus dá tudo na medida certa, louvando o seu nome. Glória a Deus. O momento que Deus não disser para a água para, ela continua. E isso vai trazendo prejuízo. E aqui diz o texto que o Senhor disse, vocês não vão comer disso que vocês estão plantando, para vocês pararem de se achar os bonzão, sem mim vocês não são nada. E o mosto lhes faltará. O suco de uva, irmão, era quase tão precioso quanto a água para os israelitas e judeus. Até hoje, lá o comércio fortíssimo de vinho, né? Vinho natural, que é só o suco da uva e o vinho fermentado. Mas, na época, tanto que Jesus transformou a água no que, irmãos? Em vinho, porque era a principal bebida de todos os tempos, né? Era a Coca-Cola de hoje, era um negócio fortíssimo. E Jesus disse, vocês não vai ter para vocês, o mosto, quer dizer, o vinho lhes faltará. Como é que está aí, Jesus, esse verso 2? Qualquer uma pode ser mais fácil de ler, ou pode ser a linguagem de hoje. Mas daqui a pouco não haverá trigo nem azeite e faltará vinho. Então, versão fácil de ler, tá? Mas nem nos lugares onde se moe grão nenhuma vinha produzida haverá vinho. Então as pessoas vão chegar lá onde faz o alimento, vão chegar lá e dizer, ué, acabou? Do nada. Né? Não vai, cadê? Não tem mais semente, não tem mais nada. E isso iria acontecer, Deus iria permitir. E esse foi um dos principais motivos no que Israel foi para o cativeiro. Por quê? Porque eles não tinham mais poder agrário. Eles se tornaram fracos, eles não tinham mais comércio, então eles acabaram enfraquecendo muito e facinho levou eles e acabou destruindo o povo do Reino Norte e sobrou uma migalha do Reino Sul que está lá até hoje, lá em Jerusalém. Então, essa versão ali que o irmão disse, lê de novo bem alto para mim, por favor. Mas daqui a pouco não haverá trigo nem azeite e faltará vinho. Então o Senhor estava dizendo no verso 1, aproveitem bem, viu? Porque daqui a pouquinho vai acabar essa festaiada de vocês. Daqui a pouquinho eu quero ver vocês terem que comer dentro de casa. Quer dizer, o povo estava dizendo para vocês, querem festejar em festa de Satanás? Festeja. Depois para quem, irmão, que o povo vai pedir ajuda? Não é para madura, não, irmão. Não é para o mundo lá, eles vêm pedir presente. Meu Deus, meu irmão, você vai dizer, vai lá pedir para o teu Deus. Mas nós sabemos, irmão, que se nós somos fiel a Ele, Ele abre a janela do céu. E Ele derrama uma bênção tal que nós não conseguimos contar. É diferente você contar com Deus, irmão, na tua vida. É diferente. Quem lembra do rei Ezequias, Senhor? O profeta, irmão? Foi Ariel, foi Isaías. Assim te diz o Senhor, você vai morrer, vai morrer. Dobrou para o lado e falou, Deus, tu sabe quem eu sou. Tu sabe que eu tenho te servido há muitos anos. Oh, aleluia. Deus tem misericórdia da minha vida. Volta lá, Isaías, porque o meu servo tem crédito no meio. 15 anos o Senhor acrescentou na vida dele. 15 anos. Irmão, tudo que nós fizemos com o Senhor não é em vão, gera crédito nos céus. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus falou para eles, se alegrem muito, faz festa aí. Mas vai acabar, viu? Vai acabar. O dinheiro vai acabar, a comida vai acabar, a doença vai chegar. Vocês vão pedir ajuda para quem? Né? Então o povo sabe que depois de tudo isso eles
têm que ir pedir ajuda para Deus, mas eles sabem que Deus não vai os ouvir por causa do que eles fizeram contra o Senhor. Versículo 3, isso que eu postei hoje lá no meu Face, né? Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito. Tudo que eu disse aqui, irmão, eu falei no começo, Deus não está mais dizendo talvez, se, não, vocês dizendo vai acontecer. Vocês não vão ficar na minha terra e vocês vão voltar para o Egito. E na Síria comerão comida imunda. Olha só que coisa séria, irmão. O pior castigo que Deus pode dar a alguém é fazê-lo voltar da onde Deus o tirou. É perigoso, irmão. Já pensou se Deus deixasse você voltar para onde Ele te achou hoje? Alguns vão voltar para a depressão, outros vão voltar para a bebida, outros vão voltar para a prostituição. Então não queira voltar de onde Deus te tirou. Obedeça a voz do Senhor e faça o que Ele manda. É aqueles coisas que Deus está fazendo castigo você voltar para o Egito, quer dizer, porque servir o mundo. Serviram lá Satanás como se serviram antes, que eles voltaram. Depois o norte foi para a Síria e o sul foi para a Babilônia. Então eles acabaram voltando, de certa forma, a sofrer na mão de Satanás. E isso ali que diz, ó, e na Síria comerão comida imunda. Eu até fiz a anotação aqui, para eles, para o judeu, para o israelita, até hoje o porco era um negócio terrível. O porco, sabe o que eles fizeram? Eles não davam nem porco para eles comerem, davam as lavagens para os porcos comerem. O que é que eles comiam? Vocês lembram disso? Resto, pepino, de tudo que o porco come, né? Toda essa restaiada é o que eles comiam comida imunda. E por que também que o autor escreveu isso? Porque Oséias estava dizendo que se eles quisessem sacrificar o Senhor, lá onde eles estavam presos, eles não poderiam mais. Por quê? Porque eles sabiam que o Senhor não recebia essas coisas como oferta. Não daria mais para eles servirem ao Senhor com sacrifícios, com ofertas, porque lá na Síria só tinha comida imunda. E tudo que tinha na Síria, mesmo como escravos, não teria como eles ofertarem a Deus, porque era oferecido aos outros deuses. Deus estava jogando eles numa sentença de onde eles nunca mais poderiam sair. Não teria mais como eles escaparem de lá. E o Reino Norte realmente foi totalmente destruído, nunca mais existiu, por causa da desobediência ao Senhor. E isso é perigoso. Eu não vou deixar você com o que eu te dei, porque pelas suas atitudes você gostava de comer coisas imundas no Egito. O que Deus estava dizendo para eles, irmão, era isso. Você não vai ficar na minha terra, porque você parece que não gosta de viver aí. Parece que você gosta de viver uma imundice. É isso que Deus está dizendo. Se eu escrevesse isso, olha o que eu ia dizer. Vocês não vão ficar na terra de Deus, vocês gostam de viver uma imundice. É o que está escrito aqui. Não vão permanecer na terra do Senhor. Vão voltar para o Egito e na Síria comerão comida imunda. Porque Deus estava dando do bom e do melhor. Estava dando uma terra que nem deles era. E eles começaram a trair o Senhor, se assim podemos dizer. Então eu vou tirar vocês daí. Vocês não querem viver ali. É mais ou menos isso que Deus estava dizendo. É como se Deus dissesse para nós hoje: está na igreja, está limpinho, está cheirosinho, está comendo todo dia. E agora você fica murmurando. Quer voltar para onde você estava? Era bem pior. Diga glória a Deus que você está aqui, meu irmão. Louve a Deus que você está aqui, irmão, quentinho, com uma roupinha limpinha. Você veio adorar o nome do Senhor. Você vai para casa, tem uma casinha para você morar, uma roupinha para você vestir. Irmão, lá no mundo é pior, porque eles não têm cuidado de Deus. E a Bíblia diz, irmão, que se eu buscar o reino do céu, todas essas coisas vão me ser acrescentadas. Por quê? Porque o vosso Pai Celestial sabe que precisa de você. Isso é perigoso, irmão. Muito perigoso. Começar a aceitar o que o mundo aceita na nossa vida. Isso é muito perigoso. Versículo 4, abre a leia para mim, por favor. Naqueles países eles não poderão fazer ofertas de vinho ao Senhor, nem oferecer os sacrifícios de que ele gosta. A comida que comerem será como a que é servida no velório, e todos os que comerem ficarão impuros. Não poderão apresentar ofertas de alimento no templo do Senhor, só poderão comê-las. Não é o que eu falei antes. O Senhor estava dizendo: vocês vão presos lá, vocês não terem como fazer oferta de sacrifício, porque Israel usava muito vinho. Esse vinho que eu falei para os irmãos, eles usavam no sacrifício. Alguns sacerdotes usavam isso no sacrifício para oferecer ao Senhor os animais, as oferendas, como que era de cereais, como se chamava, eu esqueci aqui agora. Eles ofereciam ao Senhor e usavam também vinho para a preparação disso.
e eles não poderiam usar, porque não tinha no país onde eles estavam indo, e o Senhor não teria mais como receber nenhum sacrifício deles. Então isso é perigoso, porque a Bíblia estava dizendo que lá dentro da Síria ou na Babilônia, eles não teriam mais como fazer sacrifícios e nem mesmo adorar a Deus. Irmão, vê se quem foi para o mundo tem coragem de adorar o Senhor. São poucos. Tem coragem de louvar a Deus, cantar um hino. Geralmente ninguém mais canta, porque eles sabem que Deus não vai receber nada dele. Esses irmãos aqui, o texto está dizendo que se eles iriam ir para lá, eles saberiam que Deus não ia receber mais nada deles lá. E as pessoas que vão para o mundo não sabem que Deus não vai mais querer nada deles lá. Isso é perigosíssimo, porque hoje nós vemos que pessoas que fazem coisas ilícitas, mas para ver se Deus aceita eles trazem para a igreja, né? Acontece muito isso, a pessoa está lá ganhando dinheiro de forma ilícita, ele vem que traz uma grande oferta para a igreja. Por quê, irmão? Porque ele quer ver se ele tenta comprar o Senhor, e ele sabe que Deus não vai aceitar. No coração dele, ele sabe que ele está fora, mas Deus não vai aceitar o dinheiro, qualquer que seja a oferta que ele queira dar. Por quê? Porque ele está imundo perante o Senhor. Você sabia, irmão, que o teu dinheiro, até ele é abençoado quando você serve a Deus? Quando você volta na salva ali, não é santo, é sacrifício. Teu dízimo, tua oferta, qualquer coisa que você abençoa, a obra do Senhor, é santo, é um sacrifício santo. Você não traz animal aqui para me matar, irmão, né? Então nós estamos falando agora de dinheiro, porque o sacrifício que eles davam lá era animais, era vinho, mas hoje nós podemos falar de dinheiro, ou de coisas materiais. Então a mesma coisa, que se o mundo lá fora, um desviado, alguém que está da igreja, quisesse vir trazer para o Senhor algo, o Senhor não iria aceitar. Tem muitos pastores religiosos que vão pegar com as duas mãos e vão orar para a pessoa, né? Ó, Deus abençoe tua venda lá, né? Nas escondidas, né? Nós vemos esses dias lá um pastor orando no show lá na favela, lá, abençoando as armas, né? Dos traficantes, né? Quem viu isso aqui, né? Alguém viu? Ninguém viu. Só eu vi, a Jô, acho que também viu, né, Jô? Você viu? Pastor Arma, não, tem no YouTube. O pastor foi lá no lugar onde eles fazem as festas deles, né? E dão um tiro para cima. E os caras fazendo as coisas lá e o pastor orando as armas, orando pelas armas. Irmãos, Deus não vai receber nada disso, irmão, porque a pessoa não está servindo a Deus, é sacrifício imundo. Eles querem se iludir, assim como essas pessoas. E o Senhor diz: vocês sabem que lá presos eu não vou poder receber nada de vocês. Então, irmão, não deixa para querer adorar a Deus lá fora, adora enquanto você está aqui dentro da igreja. Enquanto o teu sacrifício Deus recebe. Alguém trouxe o sacrifício para Deus hoje? Não. Porque quando a pessoa está lá no mundo, não adianta mais. Está nas drogas, está perdido, está na mão de Satanás. Eu vou adorar a Deus, né? Não, você tem que fazer isso enquanto você está aqui dentro. E o teu sacrifício é puro e santo na presença de Deus. Eu não adianta querer pedir para o pastor lá orar lá pelas coisas erradas, que não. Talvez o Victor vá, né? Mas eu não vou, né? Não adianta. Deus não quer coisa imunda, irmão. Deus quer coisa pura. E a Bíblia diz: levante a tua mão santa, sem mancha nem mácula. Aleluia. Não tem nada, Deus recebe com alegria. Então isso é perigoso, porque nós temos que entender isso, que Deus não recebe. Eles não teriam mais como sacrificar a Deus, pois tudo ali era imundo, porque era consagrado aos outros deuses. O que está lá fora no mundo é tudo consagrado, eu te dou certeza. Grandes marcas, grandes nomes, grandes produtos, grandes coisas. Por isso que quando a gente vai receber na nossa casa, a gente ora. A gente ora por alimento, a gente ora por tudo. Porque as pessoas, para servirem o inimigo, para entregar a sua alma em troca de bens, eles consagram tudo a Satanás, é tudo o diabo. Conheço muitos, já vi muitos que se entregaram, não prosperaram, porque é uma falsa prosperidade. Está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, quando foi para o deserto, impelido pelos Espíritos para ser tentado, com o que foi que o diabo tentou ele, irmão? Com riqueza. Olha, Jesus, se tu prostrares e me adorares, eu vou te dar tudo isso aqui que você está. E tem muitos que não pensam duas vezes. Demorou, Deus não me deu nada disso. Eu conheço muitos. Do nada, irmão, estavam dentro da igreja. Continuaram, porque o diabo se infiltra, e do nada a pessoa cresce, prospera, ganha muito dinheiro, vira um baita empresário, nunca mais vem, quase não vem mais para os cultos. Por quê? Porque essa pessoa foi viver para o mundo, e não adianta, irmão, Deus não vai receber o sacrifício dele.
Não vai, porque é uma coisa que Deus sabe que não é pura. Por isso que nem que seja, não deu glória a Deus com a tua mãozinha simples, louvado seja o nome do Senhor. Está dizendo, esse sacrifício é simples, mas é puro na minha presença. Louvado seja Deus. Versículo 5, alguém leia para mim, por favor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Alguém leia outra tradução, por favor. O que farão vocês no dia de suas festas fixas, nos dias de festa do Senhor? Alguém mais? O que é que eles vão fazer quando chegarem os dias das festas realizadas em honra do Senhor? Versão de hoje. O que oferecerão os feriados sagrados? Como celebrarão as festas do Senhor? Como é que vocês vão celebrar as festas do Senhor? Olha aqui para mim, irmão. As 3 festas mais importantes para eles era praticamente vida. Eles viviam para isso. Era praticamente o mais importante de toda a história deles, eram essas 3 festas. Aí Oséias estava perguntando para eles, como é que vocês vão comemorar isso lá dentro da cadeia? Eu vou dar um exemplo aqui, irmão. Uma coisa, você está aqui hoje, você comemorar a festa do teu filho, fazer uma festinha, nem que seja um bolo simples, você se alegra. Mas e quando a pessoa está dentro da cadeia, irmão? É a mesma coisa? Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Não. É o que Deus vai dizer. Vocês vão comemorar as festas de vocês lá presos como? Vocês vão fazer festa com o que lá dentro? Vai acabar as festas. Vai acabar a alegria de vocês, que é as festas principais. E isso que o Senhor está dizendo para eles. Vocês vão fazer festa de vocês como? Se vocês vão estar presos. É a mesma coisa alguém que está dentro de uma cadeia e querer comemorar o aniversário do pai, da mãe, do filho. Não adianta. Ele está preso, irmão. Está dentro de uma cadeia. Isso dói dentro da alma mais do que se você não tivesse nada para comemorar aqui fora. Imagina a pessoa lá dentro, na hora de alguém que comprasse um refrigerante, um bolo de 10 reais, era melhor ter lá fora que daqui dentro. Então era isso que Deus está fazendo para eles. Assim, que alegria vocês vão ter a partir de agora presos na cadeia? Não vão ter. Não vão ter alegria nenhuma, porque eles seriam levados para o cativeiro e não teriam mais as alegrias das festas que eles faziam todo o ano. Versículo 6. Vão fugir para não serem destruídos. Quem vai herdar as terras e casas que vocês vão deixar para trás? Os egípcios. Eles vão recolher os israelitas mortos e os habitantes de Mênfis enterrarão os cadáveres. Espinhos e urtigas cobrirão seus preciosos objetos de valor e o mato cobrirá suas casas. Meu Deus, irmão. Vocês estão vendo a profundidade disso aqui? Não durma, irmão. Preste atenção. Eles iriam fugir, mas iam direto para as mãos do inimigo. É isso que Deus estava dizendo para eles. Eis que eles se foram por causa da, acho que isso é o versículo, tá certo, por causa da destruição. Mas o Egito os acolherá. Né? A tradução que a mãe leu ali é mais fácil. Diz que eles vão fugir, mas vão cair direto na maldita do inimigo. Muito, muito sério isso. Deus está dizendo, vocês vão querer sair dessa crise que eu vou trazer para vocês, de não ter nada para comer, não ter nada para viver aqui em Israel, vão querer ir pedir ajuda, mas vai ser a destruição de vocês. É quando a pessoa, irmão, Deus está repreendendo, e ao invés de ele se humilhar mais, ele vai pedir ajuda para alguém que vai terminar de destruir a vida dele. Terminar de destruir. Isso é perigoso. Precisamos entender. Quem me ouve, diga amém. Amém. Precisamos entender que a justiça de Deus é aplicada em todas as partes do mundo. Não, eu fiz um monte de coisa errada aqui, agora vou embora para São Paulo. Meu irmão, você vai chegar lá, Deus vai estar te esperando lá. Alguém diga glória a Deus. Fiz um monte de coisa aqui, agora todo mundo me conhece nessa cidade, eu sou um sem vergonha, um pilantra, agora eu vou ir lá para Minas Gerais, então você vai chegar lá, Deus vai tomar alguém. Assim diz o Senhor, eu conheço as tuas obras, aleluia. Deus conhece a nossa vida. Jonas é um exemplo disso. Jonas acreditava que Deus tinha mandado ele fazer algo ali na região onde ele estava, de Nínive, ali próximo, não tão próximo, mas ali na região de Israel, na região perto de Israel, e ele disse, não, eu vou ir para o mais longe possível, porque lá Deus não vai me achar. Ele achava que Deus, eu já preguei isso aqui no início de Jonas, que ele achava que Deus só tinha um governo territorial ali onde ele estava, em Israel, perto de Nínive,
que você fez. Não adianta. Eles iam querer fugir da destruição, mas iam ser pegos pelo Egito. Não adianta nós querer fugir, irmão, da justiça de Deus. É sério isso, não adianta. A melhor coisa que tem mais nos humilhar é dizer: Deus, tem misericórdia de mim, eu quero continuar te servindo. E aí tem a parte mais dolorosa, né? Que Deus fala para eles e diz assim: ó, o mato vai consumir a casa de vocês. Que vocês consideram aí lindo, prata, ouro, né? Aí ele diz, né? O desejável da sua prata, né? As coisas mais bonitas que vocês têm em casa, as ortigas eu vou pegar. Porque o que não foi saqueado, irmão, quando eles foram presos e mortos, ficou lá sendo consumido pelos matos, crescendo, virou coisa horrível. Coisa horrível. Você já viu uma casa abandonada? Alguém já viu uma casa abandonada que cresce aqueles matos nas paredes, com tudo, anos e anos? O Senhor estava dizendo, isso aí que vocês têm de mais precioso vai ser consumido. E isso não é uma das coisas que mais doía para eles, porque eles se orgulhavam. Nós já estudamos aqui, né? Nós estudamos e vemos que os sacerdotes, eles tinham camas, né, maravilhosas. E diferente dos pobres, quando eles extorquiam os pobres lá em Amós, nós vimos que eles tinham coisas maravilhosas dentro de casa. Os sacerdotes, eles tinham camas maravilhosas, tinham utensílios maravilhosos. E Deus está dizendo: isso aí vai crescer no mato, porque não vai prestar para mais nada. O que eu entendo então aqui, irmão? É melhor viver de uma forma simples com a bênção de Deus sobre a minha vida. É melhor, irmão, melhor você ter tua casinha, um lugar para você morar feliz, tranquilo, servindo a Deus, do que Deus permitir você perder tudo isso e ainda ser consumido pelo diabo, né? Isso é perigoso demais. Vamos lá para o versículo de número 7. Então isso aí Deus estava dizendo para eles: não adianta fugir. A justiça vai vir sobre qualquer lugar, cidade que você estiver. Versículo 7. Alguém leia para mim. Chegou o tempo do castigo de Israel. Está bem perto a hora de os israelitas receberem o que merecem e o que o povo de Israel fique sabendo disso. Mas vocês dizem: os profetas estão loucos, os homens inspirados por Deus são os doidos. É assim que vocês honram, porque a nação está carregada de pecado e odeia aqueles que amam a Deus. Meu Deus, eles estavam num ponto, irmão, que eles odiavam quem queria viver certo. Odiavam quem queria viver certo. Por isso que esse castigo chegou diante deles. Então Deus estava dizendo: a hora do acerto de contas está chegando. Chegou, ali na tradução que a irmã leu, já chegou o dia, os dias da punição, os dias da retribuição. Irmão, se tem uma coisa que é certa, é que a hora do acerto de contas com Deus chega. Chega. E Deus tem um recado para alguém aqui nessa noite. Ouça. Talvez você está há anos vendo injustiças sendo cometidas, mas tenha certeza que você verá o juízo de Deus na vida dessas pessoas. Talvez você está aí dizendo: pastor, você não sabe quantos anos alguém está me humilhando, quantos anos eu estou sofrendo com isso, com aquilo, com essa situação. Irmão, você vai ver com os teus olhos Deus fazendo justiça, diz o Senhor nessa noite para a sua igreja. Creia na palavra do Senhor, irmão. Creia, porque o diabo usa muito isso contra os crentes. Deus não está vendo? Cadê o Senhor? Estou vendo isso acontecendo na minha vida faz tanto tempo. Deus está dizendo: está tudo registrado para o grande dia do julgamento. E aqui, irmãos, o texto diz que já fazia quase 40 anos, né? Deus ficou falando. Mas aqui o texto diz que Deus já tinha chegado, não basta, ele chega. Agora chegou os dias da punição. Então nós precisamos entender, irmão, que toda injustiça tem um fim. Uma hora Deus chega com a retribuição. E Israel o saberá. Quer dizer o quê? Eles vão saber que é por causa dos seus erros, dos seus pecados, que eles estão sofrendo tudo isso. Diz um salmo, depois nós vamos estudar, que lá no salmo, eu esqueci o nome do salmo 70, qual o número agora, que quando eles estavam lá no cativeiro babilônico, eles diziam: aquele tempo que nós tínhamos liberdade para adorar o Senhor. Eles começaram a se lembrar que eles tinham tudo para adorar a Deus e não adoravam. Daí então Deus começou a tocar lá no Sírio e eles começaram a ser liberados de 50 mil em 50 mil. Mas foi muitos anos, foi 70 anos lá, para eles se lembrarem do que eles tinham na presença do Senhor Jesus. Então eles desprezavam os verdadeiros profetas. Está aí, eles diziam: esse cara é louco. E a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus está falando, a pessoa às vezes é louco, é da carne, é demônio. E Deus diz: não, isso aqui não
não vai ficar impune, não vai ficar impune não. Isso é muito sério. E aí no lugar eles escolheram falsos profetas, né? Falavam aquilo que eles queriam ouvir, né? Hoje, por exemplo, hoje, quero que os irmãos lembrem que eu estou falando, tudo que nós estudamos é aplicado no dia de hoje. Hoje, nós fizemos isso no dia de hoje. Não, pastor, mentira. Nós nunca fizemos isso aí. Fizemos, irmão. A gente gosta de ouvir quem fala as coisas que nós queremos. Verdade. Sim ou não, irmão? Só não chegou a falar que é verdade. A gente gosta, irmão. Se vai um profeta para casa que fala tudo que você está esperando de Deus, você vai arrumar uma mesa para ele. Um banquete. Agora, se o camarada vem assim, diz o Senhor, se conserta. É que estava na carne, Senhor. Não vai ver a hora dele ir embora, irmão. Duvido. Eu duvido. Se um profeta for te repreender, se você vai arrumar uma mesinha para ele com café, irmão, você vai mandar desafasta da minha casa logo. É natural do ser humano não querer ser repreendido. Mas a Bíblia diz em Hebreus que Deus corrige quem é filho. O bastardo ele não está nem aí. Você ele te ama tanto que ele te corrige, dizendo: faz a minha vontade para você ser isso. Já eles, irmãos, dizem: o que? Profeta o quê? O profeta é um louco, sensato. Não é só um aqui, não é só Zé. Eles falaram isso de Elias, de Eliseu, eles falaram em todos os profetas. Eles não aceitaram nenhum. Não tem registro aqui que diz que, não, vamos ouvir o profeta, vamos se humilhar diante de Deus. Não tem, senão Deus teria perdoado. Isso que está aí é uma grande verdade dos dias de hoje, que as pessoas querem só quem fala o que agrada a eles. Quer ver, meu povo, de uma igreja, eu não sei se eu posso falar, mas como falar, né? Quer ver o povo que tem igreja lotada? É aqueles que pastor que nunca fala a verdade para as ovelhas. Não, meu pequeno, isso é uma bênção. Dá tapinha nas costas, nunca fala o que não fala para a ovelha. A igreja está sempre cheia, por quê, irmão? Esse pastor que eu quero, esse pastor é amoroso, esse pastor é carinhoso, você tinha que vir aqui para a minha igreja. Nunca, se perguntar para ele, nunca o pastor deu uma repreensão para ele. Ele nunca recebeu uma coerção dizendo: irmão, você tem que vir mais para a igreja, você tem que ser mais santo, você tem que buscar mais ao Senhor. Claro que a pessoa quer ir para a igreja dessa, irmão. Se fosse assim, essas cadeiras vazias nossa estaria cheia. Mas Deus, irmão, quer que nós servimos a Ele com excelência. Aleluia! Deus quer que nós servimos a Ele com excelência. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos, irmão, parar com esse negócio de querer andar só por quem fala que nós queremos ouvir. Se você tem um pastor, graças a Deus você tem, que diz: irmão, seja mais crente, seja mais atento, seja mais fiel, ande com esse teu pastor. Agora, se tivesse um pastor que nem quisesse saber por que você não vem para a igreja, quando você vem: meu querido, dá um abraço. Lá no teu coração você vai dizer: meu camarada não quer saber porque eu não vim, não quer saber porque eu não estou vendo os cultos. Aí sai da igreja. Esse pastor não me dá atenção, não dá. Ele vai entender os crentes, né, irmão? Então, a melhor coisa que tem é nós fazermos a vontade do Senhor Jesus. Versículo de número 8, por favor. Efraim era vigia junto com meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa do seu Deus. Alguém sabe a versão que está escrito aí, sentinela? Pode ler. O profeta é a sentinela de Efraim, o povo do meu Deus, mas em todos os seus caminhos há um laço de caçadores de aves, e há inimizade no tempo do seu Deus. Irmão, olha aqui para mim. As duas versões falam a mesma coisa. Todas, na verdade. O que é um sentinela? Hoje não tem mais, né? Mas o sentinela, ele ficava em cima do muro muito alto, quase ninguém enxergava ele. E ele via de longe, alguns historiadores dizem de 8 a 10 quilômetros. É muito longe. Ele via o inimigo vindo. Então o que ele fazia? Tocava a sineta, avisava, fecha as portas, tranca tudo. Está vindo muita gente, deve ser inimigo, não tem explicação, né? Então esse era o sentinela de Deus, era dentro do povo. O profeta, ele era um sentinela que falava o que Deus queria para eles, mas eles armavam o laço para o próprio sentinela. Já pensou não se matar a única pessoa que vai te avisar que o inimigo está vindo? É isso que eles estavam fazendo. Lê de novo essa versão aí, por favor, bem alto, irmão. Dá um cafezinho, fala bem alto. O profeta é um sentinela de Efraim, o povo do meu Deus, mas em todos os seus caminhos. Mas em todos os seus
O que eles faziam? Há um laço de caçador de aves e há inimizade no templo do seu Deus. Há um laço de caçador de aves. Em outras palavras, é uma arapuca. Eles queriam prender o sentinela, deixar ele preso. Para quê? Para ele não falar. Para ele não dizer o que Deus queria. E isso era perigosíssimo. Perigosíssimo. Hoje não tem, né, irmãos? Todo mundo ama o profeta, né? Ama quando Deus repreende, né, irmão? Não. As pessoas não querem isso, não querem seguir previsão. O inimigo está vindo de destruir. Vigia, ora mais. É o que, irmão? O sentinela de Deus. Está avisando, dizendo, busca mais, ora mais, que o inimigo está vindo aí, está pertinho, está 8 quilômetros. Vai, se tu não se proteger, você vai morrer. E em vez de eles protegerem esse camarada, eles armavam ciladas para eles não chegarem diante dos líderes, dos reis. E nós vimos aqui que chegou o sacerdote falar para Amós que Amós estava conspirando contra o rei. O que é isso? Não é armadilha, não é arapuca, não é falar mal. Até tem uns pastores, eu estou em igreja, diz que eu nasci. Eu já vi pessoas lá, pastor, tem um profeta aí que só profetiza quanto o senhor aqui dentro da igreja. Igrejas erradas, igrejas tortas, que Deus levantou alguém lá para falar a verdade, e as pessoas quando atiram se não daquela igreja. Senão eu estou falando coisa. Irmão, é Deus que está alertando o povo está arrumando a mão da arapuca. E como a maioria da igreja gosta, né, irmão, do pastorzinho que passa a mão nele, eles, não é verdade, tira esse camarada aqui, tira ele daqui. Bendito seja aquele, irmão, que não tem medo do homem, mas fala a verdade de Deus. Vamos ler então em Provérbios 29, verso 18, por favor. Glória a Jesus. Bem alto quem vai ler, por favor. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Está vendo? Não havendo profecia. Quem dá profecia, irmão? Profeta. Mas podia trocar aqui, se não tiver profeta, o povo perece. Por quê? Porque o que guarda a lei é bem-aventurado. Quer dizer o quê? Quem obedece à vontade do Senhor é mais do que feliz. A palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Então, se não tem profecia, se não tem Deus falando a vontade dele, se não tem sentinela, o povo perece. Isso é o texto sagrado. E tem muitas igrejas que já não se pode mais profetizar. Quem sabia disso? Não se pode mais profetizar. Pode falar. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas bem-aventurado é quem obedece a lei. Eita, louvado seja o nome de Jesus. Revelação divina. E nós não estamos falando aqui, irmão, desse negócio, vem aqui que eu sei teu CPF, irmão. Ah, esse aí até o banco sabe. Então, acho que todos os bancos sabem o CPF. Minha conta tem um em cada banco. No banco, na Receita Federal, todo mundo sabe o CPF. Até os teus também, como sabe? Fala. Não podia revelar, né? A maioria das vezes era carne. Provavelmente esse pastor está no pecado, mas não tem problema. Mas, ou aceitava o pecado, por isso que ele aceitava. Digo com toda certeza, eu digo isso. Que a Bíblia me fala, está escrito. Por que eu não vou querer que Deus fale na igreja? Nem falar em línguas. Eu posso analisar o que, irmão? A profecia. Mas o profeta é com Deus. Então, como é que esse camarada vem dizer que a maioria das vezes era da carne? Com certeza ele gostava muito, né? Você vem aqui, vem amado, linda, vem para o culto. Deve ser esse pastor. Vem, amadinha do Senhor, pode vir. Porque, irmão, eu quero, irmão, que quanto mais Deus fale com o seu povo, mais eu vou glorificar, quanto mais Deus falar no meio da sua igreja, é lindo, irmão. Nós vemos um irmão que está desfalecendo, que está desanimado, e Deus fala com ele, dizendo: estou com você, eu estou na sua casa, você vai vencer. E a pessoa sai daqui glorificando o nome do Senhor. Quem não quer que Deus fale ao diabo, porque Deus ainda se manifesta no meio da sua igreja, irmão. O diabo que não quer isso, Deus se manifesta no meio da igreja. Fala, meu irmão. Tem uma igreja que vai congregar, porque Vocês congregaram em cada igreja, a né? pastora falava que se Deus quisesse falar, primeiro Deus ia falar com os pastores, mas era tudo carnal. Mas vocês também são santos. Irmãos, vocês iriam ser uma bênção também. É, a tua primeira igreja, então vamos lá, né?
sabe disso, mas não são todos. Como que a profecia é validada? Quando ela é pela palavra. Se Deus está falando algo que condiz com a sua palavra, não tem por que nós questionarmos. Agora, se Deus fala, ou supostamente Deus fala algo que não condiz com a palavra, aí infelizmente nós vamos ter que rejeitar essa profecia. O profeta se vive com Deus. Eu já vi profecias aí dizendo que a pessoa, Deus estava preparando um casamento para ele, né? Ele não era casado. Ou dizendo que, não vamos falar, né? Conta o milagre, não conta o santo, né? Dizendo que a pessoa ia se separar para depois casar com uma outra pessoa. Né? Já pensou, irmão? Já pensou isso? Ou fica em pecado que o marido depois casa. Ou fica em pecado que o marido depois se casa e... Deus está entendendo. Não, o profeta falou para mim que Deus estava descendo sobre isso. Deus estava visitando a esposa da mãe. Vai saber que essa pessoa só não conhece ainda, né? Está trabalhando lá. A igreja, olha aqui para mim, irmão, a igreja que o diabo não cala as profecias, ele se infiltra no meio delas. A igreja que ele não consegue parar, porque aí parou de Deus falar, aí os pastores pregam só o que eles querem da Bíblia, mas a igreja que ele não consegue fazer isso, então ele se infiltra, ele começa a falar coisas, começa a dizer coisas, e isso é muito perigoso. Então isso é muito sério, irmão, nós temos que cuidar disso. Sentinela de Deus, versículo 33 de Ezequiel, capítulo 33 de Ezequiel, melhor dizendo, verso 6. Alguém leia para mim com uma voz bem alta. Ezequiel 33, verso 6. Ezequiel 33, verso 6. Mas se quando o atalaia vir, que vem a espada, e não tocar... Peraí. Ezequiel, capítulo 33, verso 6. Isso. Mas o irmão está perdido. Não, aqui no alto de... Ezequiel 33. Se alguém tiver na Bíblia, pode ler. Ezequiel 33, verso 6. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o sinal de perigo, ele será responsável. Olha só. Se o inimigo tirar a vida de alguma pessoa, Meu Deus. essa pessoa ainda assim será culpada de seus pecados. Mas eu cobrarei o preço de sua vida do vigia que não deu o sinal de perigo. Porém, o seu sangue requererei da mão do... Olha como é sério isso. Ezequiel, depois nós vamos estudar também, está falando sobre a mesma coisa. Se quando a atalaia vir, não é do verbo vir, da pessoa vir, né? Vir de visão. Se o atalaia ver, né? Vamos errar um pouco para vocês entenderem. Né? O atalaia ver que vem a espada, se o inimigo está vindo, ele fica lá. Não vou falar nada não. Se for, você lasca. Tem profeta que é assim, já vi? Não vou falar nada não. E não tocar a trombeta, quer dizer o que? O atalaia avisar o inimigo chegando. Quer dizer, não profetizar e não avisar o povo quando a espada chegar e levar uma vida que seja. Se alguém morrer porque ele não avisou que o inimigo está chegando, a vida vai ser cobrada da mão desse atalaia. Então cuidado com você que diz: eu sou profeta de Deus. Você vai ter que falar tudo que Deus mandar, porque senão essas vidas estão na sua mão. A vida dessas pessoas estão na sua mão. É preciso não falar o que Deus quer aqui, irmão. A vontade de Deus, pregar o que Deus quer, fazer o que Deus. O profeta não é só profetizar, mas falar a vontade do Senhor. Então, isso é muito perigoso, porque senão essa pessoa vai ser cobrada por Deus. Eu não quero ser cobrado por Deus. Não pode me matar, mas eu vou falar a vontade do Senhor para a nossa vida. Isso é que o atalaia faz. Mesmo que alguém, o inimigo vai dar uma flechada nele, não interessa. Ele vai ter que ir lá expor o corpo dele, mas dar o sinal, avisar que o inimigo está chegando. Se ele morrer, ele morre com honra, por ter avisado o povo daqueles inimigos que estavam chegando. Para finalizar, versículo 17 de Jeremias 6. Jeremias capítulo 6, verso 17. Se nós falássemos só sobre o atalaia do Senhor, irmão, nós vamos longe. 6, 17. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas dizendo: não escutaremos. Mas dizem: não escutaremos. Quem é profeta aqui? Oh, irmão, tu não viu o que o profeta está falando com você? Que profeta aqui? Você não tem nada de Deus, não. Você é carne.
isso é perigoso, irmão, porque Deus está dizendo que Ele colocou atalaias. Ele coloca. Eu volto a dizer, tudo que está na Bíblia é para o nosso ensino. Deus hoje tem os seus profetas que Deus usa para falar conosco com vontade. Mas muitos dizem, eu não vou escutar isso não. Isso é coisa da carne, isso é perigoso. Então, o profeta, ele é um sentinela de Deus, e isso é muito sério. E eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Vamos lá para o versículo 9, por favor. Pastor, só um pouquinho. Sim. Então, todos esses atalaias que nós estamos vendo aí, quer dizer, Nesse sentido, o seria sentinela, profeta. significa o profeta de Deus. Profeta de Deus. Não é aqui atalaia de guerra. Tá. Deus está usando como um símbolo. Símbolo. É assim como o atalaia, ele avisa que está chegando a guerra. Assim como o atalaia avisa, o profeta tem que O avisar a profeta igreja. avisa, geralmente de perigo. Por que o atalaia está lá em cima dizendo, está tudo bem hoje? Todo mundo sabe que está tudo bem. Não, eu estou falando. Então ele avisa quando o negócio está feio. Então geralmente o profeta é isso, mas eu estou comparando aqui eles com atalaia, né? Então o profeta, ele é um atalaia, que é o mesmo termo de sentinela. Aleluia, glória a Deus. Sentinela é um cargo que o atalaia tem. Falando do exército. Isso, ele está lá em cima, ele fica, e é trocado de turno, né? As pessoas ficam lá, hoje não tem mais, né? As fronteiras são tudo em terra seca, tem polícias. Seriam os policiais federais, né? Só no batalhão que tem. Tem que não, né? Porque Ainda tem os alunos de vez em quando. então é isso aí. Mas isso não foi a verdade do povo de Israel. Eles não ouviram os atalaias que Deus mandava. Deus usava termos que eles entendessem, né? Termo que Deus podia fazer eles entenderem. Vamos lá. O versículo é o de número 9. Então, quem quiser ler, por favor. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Nos dias de, Gibeá. como nos dias de, Gibeá. presta atenção nesse nome, irmão. Se você falar Gibeá lá em Israel hoje, eles vão lembrar aqui o que aconteceu naquela cidade. O que aconteceu naquela cidade? Alguém lê para mim Juízes 19, verso 30. Estudar? Hã? Vai estudar? Não. Não? Juízes 19, 30. É o maior escândalo de Israel. Vamos lá. Está aberto aí, meu filho, também. Juízes, voltou a abrir. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? Juízes 19, verso 30. O texto vai dizer que homens bissexuais da cidade de Gibeá tinham violentado brutalmente e assassinado a concubina de um levita. É que a José estava comentando comigo, né, que foi esquartejada Em 12 pedaços. 12. Irmão, isso é uma coisa do povo de Deus. Terrível. Então, olha o que o povo dizia. O povo botava a mão na cabeça e dizia: meu Deus, desde que quando nós saímos do Egito até hoje, nunca isso tinha acontecido. Coisa mais terrível, maior escândalo. E sabe o que Deus disse? Vocês estão vivendo hoje a mesma coisa daquela época. Vocês estão vivendo desse jeito, fazendo coisas que ninguém consegue acreditar. Sucedeu que cada um que via aquilo dizia: meu Deus, nunca aconteceu isso, e nem se viu isso desde lá de quando nós saímos do Egito. Então é a mesma coisa que disseram, desde que o mundo nunca viu isso. É uma coisa tão terrível. E aí diz, volta lá para o versículo 9, por favor. O Senhor disse que eles estavam como nos dias de Gibeá, que é aqui, quando aconteceu isso. Olha aí, irmão, que terrível. Muito profundamente se corromperam. E diz como que eles se corromperam? Diz, como nos dias de Gibeá. Como naquela época que aconteceu, que foi terrível, que foi feito por causa do poder. Eles lembrar-se-á das suas injustiças e visitará os pecados deles. Quer dizer, o que o Senhor está dizendo, vocês estão no mesmo jeito daquela época. Deus estava comparando Israel nos seus dias atuais, no mesmo dia do que aconteceu lá em Gibeá. Se você falar esse nome hoje, todo mundo sabe. É terrível para a história dos judeus, para a história dos irmãos
israelitas, o que foi naquele época, e Deus comparou eles aquele dia, e estava terrível. Imagina como estava o povo. Versículo 10, por favor. Ah, Israel, eu me lembro tão bem daqueles primeiros dias, quando os guiei pelo deserto, foi como encontrar uvas no deserto. O seu amor era delicioso, como os primeiros filhos que nascem no verão. Mas você logo me abandonou por causa de Baal Peor e entregou-se a outros deuses. Logo vocês se tornaram tão ignorantes e inúteis quanto eles. Meu Deus, nossa versão ali é maravilhosa. Qual que é a versão disso aí? Versão Palavra Viva. Palavra aqui. Ah, Israel, eu me lembro de quando eu libertei vocês. Era como se fosse achar uvas no deserto. Irmão, cresce uva no deserto? Não cresce nem cacto direito. Que é muito quente, é escaldante demais. Isso eu disse, quando vocês se converteram, vocês estavam que nem mosto de uva no deserto. Era maravilhoso ver o desejo de vocês, me adorando, me servindo. Mas depois vocês se tornaram secos, se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Eu vi vossos pais como fruta temporã, quer dizer, uma fruta novinha, que é gostosa, vai tira do pé e come. Mas agora vocês se tornaram essa vergonha, se consagraram, se tornaram essa vergonha que vocês se tornaram. Vamos trazer para os dias de hoje, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim. Então vamos lá, né? Agora está ressecada. Ressecada. Igualmente, Deus olha para nós, que nos dias da nossa conversão éramos a alegria de Deus como uma uva achada no deserto. Não faltava um culto, jejuava a semana inteira, orava todo dia, mas agora muitos parecem uma terra seca. Muitos, irmãos, parece que nem se converteram. Isso que o Senhor está dizendo para você. Naquela época vocês eram como umas vinhas no deserto, delicioso, gostoso, como a tradução que está ali, gostosa de comer, era maravilhoso. Deus amava o jeito que eles estavam fiéis ao Senhor, amando Deus sobre tudo. Mas agora parecia que secaram. Hoje tem muita gente assim na igreja, irmão. Tem pessoas que se converteram, era uma bênção, meu Deus. Faltava o pastor, mas não faltava ele. Hoje são o sangue de Jesus tem poder, irmão. O Senhor olha para isso, meu Deus do céu, parece uma terra seca. Não dá para plantar nada aqui. Se você plantar, não vai crescer. Não vai regar com oração, com jejum, com consagração. Isso que esse versículo está dizendo. Quem tinha me chamado aí? Alguém tinha me chamado? Não, falei no novo xingamento, Terra seca. Bom, por quê? Você planta uma coisa e tem uma terra seca? Não dá nada. Não dá nada. Por isso que Deus disse, no deserto eu não conseguia achar uva para eu comer. É uma loucura. Mas hoje está seco de novo, não tem mais o que oferecer. Então tem muitos hoje que parecem isso, parece uma terra seca, que não dá mais fruto. E isso é perigoso demais, né? Porque as pessoas deixaram de servir ao Senhor. Quem está acordado ainda, diga glória a Deus. Só mais 10 minutos você já vai para casa. Né? Aí você pode ficar horas no telefone, na televisão, fazer o que você quiser. Né? Agora só mais 10 minutinhos de palavra de Deus para nós. Vamos lá, versículo 11, alguém leia para mim, por favor. A glória de Israel fugirá como uma ave, pois não lhe nascerão filhos, não crescerão no vento, nem sequer serão concebidos. Irmão, deixa aberto para mim o Salmo 127, verso 3. A maior glória de Israel, quem sabe qual era? Alguém sabe? Fertilidade. Repita comigo, fertilidade. A maior glória deles é dizer, eu tenho 10 filhos, 12 filhos, 300 filhos. Quantos filhos? A Noelita seria muito bem. Quantos filhos Jacó teve? 12 tribos, 12 homens. É filho para caramba. E mais uma moça, né? 13. Então, para eles, quanto mais filho tinha, é a mesma coisa que ter 12 terrenos. Né? Era posse, para eles era uma coisa. Então, vamos ler aí o que era para eles. Tão maravilhoso. Eles cantavam isso aqui, mano. Eles cantavam. Olha aí, leia para mim alguém, por favor. Eis que os filhos são herança dos
Senhor. São o quê? Herança. Irmão, eles consideravam o filho herança. Uma coisa maravilhosa, um tesouro. Pode ler até o verso 5. E o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Irmão, sabe o que o salmista está dizendo? Quem sabe o que é aljava? Daqueles que pôr as flechas dentro. Sim. É aquele negócio que você bota aqui e enche de flecha. Sabe o que o salmista está dizendo? Feliz é o homem que tem um monte de filho dentro disso aqui. Está escrito aí, irmão. Bem-aventurado como que enche de filhos. Ele está falando dos filhos. Enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Agora olha aqui para mim, irmão. Está chegando um inimigo aqui para bater no pai do cara. Aí ele sai de fora com 12 filhos. O que o cara vai fazer? Se mandar. É feliz, o cara que tem um monte de filho, ele era feliz, ele tinha muita gente, era aquela festaiada, era a alegria dos povos judeus, era a quantidade de filhos. A senhora falou alguma coisa? Você levantou a mão? Falta mais 11 só, né, Anderson? Só mais 11. Aí o povo vai vir na porta ali cobrar, você só um pouquinho chamar umas 12 filhos para nós conversar. Né? Então, para eles, era a maior glória deles é ter vários filhos. Está aí, não estou mentindo. Volta para 3, por favor. 3. Eis que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o que é fruto do ventre? A abobrinha? Fruto do ventre é filho. É galardão, para eles meu Deus, tanto que não ter filho, para Deus fez o que com Abraão, irmão? A esposa dele era estéril, Deus deu um filho, para ele poder, né, o Isaac. O que Deus fez com Rebeca? Tirou a esterilidade. A esterilidade era uma vergonha. Quem lembra que Ana, o que ela sofreu, irmão? De não ter dinheiro? De não ter filho. Né? Depois a bicha velha teve 9, se não me engano, né? Ou 6, 7 com Samuel, né? Porque a herança, quanto mais filhos tivesse, o que Deus falou para eles? Eu vou cessar a mata de vocês. Você está entendendo a dor que eles iam sentir? E o pior de tudo, olha só, vamos ler aí o versículo lá que nós estamos lendo, o 11, irmão. Nós vamos ler o 11, 12 e vamos finalizar com o da mais tarde. Está aberto aí. Quanto a Efraim, a sua glória. O que era a glória? Eles vão falar, ele vai falar agora. Não haverá mais. Deus vai tirar essa glória que eles tinham. Não haverá mais gestação nem concepção. Deus falou: chega, vocês não vão mais ter filho. Vocês se vangloriam de ser um povo numeroso. Irmão, para você ter uma noção, por favor, presta atenção, estou finalizando. Quando eles foram para o Egito, e o faraó disse que sangue de Jesus tem poder. 2 milhões de judeus, rapidinho, eles explodiram. O faraó ficou com medo. Só vamos escravizar esses camaradas, porque eles vão fazer o quê? Vão tomar conta do Egito. Então ele mandou escravizar, só por isso, senão não podia ficar no Egito até hoje. Tinha dominado o Egito, os judeus, que era muita gente. Hoje não tanto, né? Mas crentes sempre gostaram de filho. Né? Mas aí disse que Deus falou: vou cortar isso de vocês, essa glória que vocês têm aí. Olha isso aqui, coisa séria, irmão. Por quê? Porque eles estavam adorando deuses da fertilidade. E Deus disse: não é eles que dá filho para vocês, sou eu, e eu não vou dar mais. Que sério isso aqui, irmão? Deus geralmente toca naquilo que mais amamos, aquilo que é a nossa glória. Deem glória a Deus, meu irmão. Aleluia, Jesus. Muita gente, irmão, Deus toca mesmo, a minha glória é o meu concurso. Pensa num cara que sempre se gabava de ter concurso, aí Deus vai lá e toca, irmão. Eu acho que para de se gloriar aquilo que nem é nosso, é Deus que nos dá para nós, meus irmãos. Deus toca no que mais dói na gente. Mais dói. Imagina, meu Deus, pastor, roubaram uma plantinha lá na frente de casa. Algumas pessoas vão ficar tristes, né? Mas é uma planta, você não está nem aí. Agora mexe com uma coisa que você ama, você vê. Vai te entristecer. Então Deus disse: eu vou tirar o que vocês mais amam, que é ver os filhos de vocês crescendo. Versículo 12 para nós finalizar hoje, que já está no horário. Pode ler alguém para mim, por favor. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu
me apartar. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Mesmo que os filhos que você já tem cresçam, Deus está dizendo, eu acho muito difícil, vai ser todo mundo preso aqui, quem não for preso vai morrer, quem não morrer vai ser preso, por exemplo. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles. Quer dizer, os pais não iam ver os filhos, e isso é muito perigoso, como eu falei para vocês, né? Então, tem dores dos outros que doem mais do que na gente. Como assim, irmão? Se você vê teu filho sofrendo, você vai sofrer mais do que se você estiver sofrendo. Né? É muito terrível isso aqui. Tem as mães, né, que são 9 anos, são pai, né? Pais não são, o filho está doente, está sofrendo. Ah, Deus, por que você não faz ele sofrer no lugar dele, essa dor? É um negócio assim que dói mais na pessoa do que no outro. Então Deus estava dizendo, se vocês verem os filhos crescer, vocês vão sofrer porque vocês vão estar perto deles. Vocês vão ser escravos. Imagina a dor pior do que essa. Acho que é melhor ver o filho morrer, Deus me perdoe se está falando isso, mas acho que eles iam preferir ver o filho morrer do que ver ele sendo levado a cativeiros como escravos. Alguns deles pendurados por argolas no nariz. Alguns deles de uma forma terrível. E Deus estava dizendo, aí vocês vejam eles crescer, contudo eu vou privar deles. Ai deles, dos filhos, quando eu me apartar. Os jovens se tornariam escravos. Nós vamos finalizar aqui. Exemplo, vocês sabem, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que eram jovens sábios, né? Que foram cativos presos para a Babilônia, e lá eles cresceram, longe dos seus pais, longe da sua família, mas ali já era diferente, porque eles decidiram ser fiel ao Senhor. Deus tinha um propósito, né, na vida deles, mas muitos jovens foram levados presos por causa disso, e nós precisamos finalizar, né? O 13 é pior ainda, mas nós não temos mais tempo, porque o 13 vai dizer que eles estavam levando os filhos para sofrer por não ensinar a vontade do Senhor para eles. Mas os filhos deles iam para a cadeia, ser presos porque eles não quiseram fazer a vontade do Senhor. A responsabilidade do pai, eles veem os filhos em cativos, por quê? Porque eu não obedeci a voz do Senhor Deus. Imaginou isso? Que sério que é? Vamos nos pôr de pé em nome do Senhor Jesus. Nós não temos tempo, já é 9h28. Nós temos mais 3 ou 4 versículos, né? 3, 4, 5 versículos. E nós vamos ver na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Então, irmão, tudo que nós estudamos aqui nos traz um ensino para a nossa vida, para a nossa prática diária de serviço ao Senhor, né? Isso Deus quer de nós. Vamos lembrar-nos de tudo que nós aprendemos aqui nas quartas-feiras, e isso é muito sério. O castigo que eles estavam tendo era por se apartar do Senhor, por fazer festas mundanas, fazer coisas que Deus não se agradava, e isso é muito, muito perigoso. Nós vamos orar.